Vamos para a primeira informação de hoje. Olha, num país onde a corrupção tem sido motivo de diversos escândalos, a reforma política pode ser uma alternativa de melhores dias para a administração pública. Pelo menos é o pensamento de grande parte da população que espera ver isso na prática. E o assunto é tema de um livro lançado em Rondônia pelo desembargador Isaías Fonseca. O povo reclama. Principalmente a ética, está faltando ética. O que a gente está vendo no Brasil, tudo é consequência desses políticos. Ninguém acredita mais. Se tiver menos candidatos, então é bom. Melhor. O povo ter mais chance de escolher o melhor. É muito confunde, entendeu? É muita coisa para a cabeça do povo. Tipo, mudasse as formas do jeito que eles tratam ou as pessoas ou a forma do governo deles. Eu acho que a reforma tem que ser uma reforma bem positiva, né? E lealdade. O que está faltando é lealdade, falar a verdade. Diz, olha, eu vou fazer isso e fazer, não ficar só no papel. Políticos não estão satisfeitos. Nós continuamos com essa sopinha de letras, dezenas de partidos políticos, o eleitor muito distante do seu representante, fundo partidário discrepante com a realidade do nosso país e, lógico, a manutenção do caciquismo, onde detentores de mandato, dirigentes partidários têm uma facilidade em detrimento de outros, dificultando a oxigenação e o aparecimento de novas lideranças. Que o sistema político precisa ser reformado, isso é consenso. E não é de hoje. Reformas para preencher as lacunas da legislação. E muitas coisas que a população esperava não saíram do papel. É o exemplo, por exemplo, do fim da reeleição. O fim da reeleição era algo que a população esperava, era muito almejada, justamente para evitar perpetuação no poder, aqueles políticos de carreira, e infelizmente isso não saiu do papel. Nos últimos tempos, a Justiça teve que decidir sobre a fidelidade partidária, ficha limpa e até a posse de suplentes. Então é necessário que o eleitor, ao escolher o seu candidato, pese muito. Tente ir atrás da história desse candidato, conheça a história desse candidato, conheça as suas propostas. Não raras às vezes você pega um candidato, por exemplo, do Legislativo, prometendo coisas de competência do Executivo. Então você começa a filtrar por ali. Quando o cara te promete algo que ele não pode cumprir, você já sabe que é uma pessoa que não é digna de palavra. As leis precisam acompanhar as mudanças da sociedade e o Brasil mudou muito nos últimos anos. De gente pobre a pessoas melhorando de vida, de coadjuvante do terceiro mundo a emergente na cena mundial. Cada mudança implica em ajustes no poderoso jogo político brasileiro. Mas o que falta reformar? Eu apresento uma proposta para que a sociedade escuta de diminuição do tamanho do Estado, diminuição da máquina administrativa, para que se haja uma redução dos custos de toda essa estrutura. Passando, por exemplo, para se discutir a remuneração de vice-prefeitos. É uma questão, são 5.550 municípios brasileiros, todos eles têm um vice-prefeito. A grande maioria, mais de 90%, não possuem uma atividade na administração e são remunerados. Prova da divergência de opiniões são as mais de 100 matérias sobre a reforma que tramitam no Senado e na Câmara Federal. Comissões especiais foram criadas para formular propostas, mas pouca coisa foi feita e as discussões continuam. Para o desembargador Isaías Fonseca, que faz sugestões de mudanças em seu livro lançado recentemente, o sentimento é de que não dá mais para esperar. O modelo da administração da União, do governo federal, ele é seguido pelos estados e seguido pelos municípios. Então a União tem ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Ministério do Meio Ambiente. Aí força com que os estados tenham as secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente. Força que os municípios tenham a Secretaria de Educação, de Saúde, de Meio Ambiente. Talvez esse modelo faz com que um município pequeno, por exemplo, tenha uma estrutura administrativa gigantesca porque precisa manter relações com a Secretaria de Estado e com os ministérios. Então, essa estrutura é que precisa discutir. Olha, eu já falei aqui, não só nesse jornal, mas lá no Papo de Redação na TV, no rádio, 2 ou 3 vezes, sobre esta obra do desembargador
Isaías Fonseca. Um homem que não chegou onde chegou à toa, tem conhecimento, estudioso, começou como advogado, claro, e logo depois passou a militar na Procuradoria do Estado, aqui de Rondônia. E obviamente que isso ali lhe deu uma visão completa e absoluta do Estado, de tão complexo, de quão é emperrada a máquina do Estado. E aí acabou por méritos, por reconhecimento ao trabalho, transformou-se em desembargador do Estado de Rondônia. Acabou de deixar a vice-presidência do TJ, quando ao lado de Sansão Saldanha desempenhou um papel de extrema importância, de rara competência. Mas o que está dizendo aí o desembargador é algo notável. O Estado, há uma sobreposição, a gente fazendo a mesma coisa. Por exemplo, numa das conversas que eu tive com ele, ele falou, por exemplo, de se pensar em fazer câmeras regionais e não municipais. Imagine você a economia que se teria nesse país com a redução drástica de câmeras de vereadores. Que hoje cada município tem uma câmara. Município de 100 mil habitantes, de 500 mil habitantes, é município de 3 mil habitantes, tem lá uma Câmara de Vereadores com toda a sua estrutura. Ele acredita, ele defende na sua obra que nós poderíamos ter vereadores cuidando de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, enfim. Porque hoje, na verdade, você vai olhar, daqui a pouco os que estão aí não cuidam de nada. Apenas avalizam o que o prefeito faz, os seus prefeitos fazem, dizem e querem. E incham não só as suas próprias câmaras, mas os executivos com cargos indicados. Estou falando isso do Brasil inteiro e aqui em Rondônia não é diferente também. Outra, nós temos, analisando as contas do prefeito, o Tribunal de Contas, do governador, analisando as contas também o Tribunal de Contas, isso é uma função que poderia ser muito bem realizada nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas. Imagine o custo hoje dos tribunais de contas nesse país inteiro. Um em cada estado, temos vários e vários municípios nesse país com os seus tribunais de contas também, e grande parte deles dando seríssimos problemas. Seríssimos problemas. Então, essa é a chamada reforma do Estado. E alguém ainda, puxa, mas vai acabar com os tribunais de contas, vai fazer câmaras regionais. Bom, o desembargador não está falando de um puxadinho. Ele não está falando de um faz de conta. Quem faz puxadinho, quem faz faz de conta, são os nossos políticos hoje lá em Brasília. O desembargador escreveu uma obra, publicou uma obra, para que ela seja algo para ser lida, pensada, refletida, e apontando um caminho para efetivamente nós diminuirmos o tamanho do Estado, que consome bilhões do sacrifício do sangue do povo desse país. É diminuir a máquina. Ele discute também nessa mesma obra, além das licitações, um absurdo. Você para comprar, eu estou citando o exemplo, comprar um algodão você tem uma licitação, pode comprar. Isso emperra a máquina. Quer dizer, existem fórmulas que estão sendo aí colocadas e sugeridas pelo desembargador, pelo autor da obra, da reforma do Estado, que vai dar agilidade a estados, a municípios, para poderem comprar, prestar contas, é verdade, porque se criou nessa 8666, eu falo isso há muitos e muitos anos, uma série de situações
que, primeiro, impede a máquina de funcionar, porque não é possível você abastecer com o tempo necessário o Estado, o município, de medicamentos, de produtos, enfim, de tudo aquilo que é necessário. Morre gente por causa disso, por causa da lei 8666. Mas tudo isso, essa dificuldade é feita para não roubar. E o pessoal continua roubando. Então, é preciso, cada um, especialmente os nossos políticos, e esses que vão agora disputar a próxima eleição, leiam com atenção e com carinho o livro, a obra do desembargador Isaías Fonseca. Certamente, muito lhes servirá se efetivamente estiverem comprometidos em melhorar esse país. Muito lhes servirá para começar a fazer as mudanças que o Brasil precisa. Para a gente apequenar o Estado e fazer com que esse país possa efetivamente andar mais rápido, andar depressa, porque todos nós temos pressa. Especialmente as pessoas mais humildes desse país não podem mais ficar esperando soluções que nunca vêm. Vale a pena todos terem à mão essa publicação do desembargador Isaías Fonseca. Muito se vai aprender e muito se vai refletir.